Olá, me chamo Raíza e sou formada em enfermagem pela Faculdade Uninassal de Parnaíba. Eu vou falar sobre as repercussões clínico-obstétricas de gestantes com Covid-19, uma revisão sistemática. E essas são as integrantes do nosso trabalho. A Covid-19 é considerada uma doença infectocontagiosa que pode ser transmitida de pessoa para pessoa através do contato com fluidos corporais, onde os indivíduos infectados apresentam sintomas como infecções respiratórias, tosse seca, febre, entre outros. E atualmente a informação sobre a evolução e as implicações do Covid-19 na gravidez são incipientes. O objetivo do nosso trabalho é analisar as repercussões clínico-obstétricas de gestantes com Covid-19. Essa pesquisa se trata de uma revisão sistemática das bases de dados PubMed, Lilacs, Cielos e CNKI, onde os descritores foram Pregnancy, 2019-nCoV, SARS-CoV-2 e coronavírus, onde elegeram-se os títulos originais sem restrição de idioma e período e que abordassem gestantes com diagnóstico clínico ou laboratorial de Covid-19, e excluíram-se as revisões editoriais e títulos duplicados. De 267 artigos, foram incluídos 34 estudos para análise, portanto, todos os artigos foram detectados na base de dados PubMed. Essa é a tabela onde pode-se observar que os estudos foram produzidos principalmente na China, sendo 21 dos artigos. Quanto ao método, foram 23 de um ou múltiplos casos, 10 de estudos transversais e um observacional. Portanto, ao todo, foram avaliadas 412 gestantes infectadas com uma idade média de 27,5 anos e que estavam no terceiro trimestre da gestação, com uma média de 36 semanas gestacionais. As principais repercussões gestacionais detectadas nos estudos foram parto cesáreo, 36,2%, pneumonia materna grave, 21,6%, parto prematuro, 18,4%, ruptura prematura de membranas ovulares, 3,4%, abortamento 1%, e foi detectada apenas uma morte materna entre as mulheres analisadas. Assim afirma Karami et al. 2020 em seu estudo, onde foi avaliado o desfecho trágico dessa morte materna por Covid-19. E, nesse caso, a paciente ela foi encaminhada para o tratamento intensivo, onde necessitou de suporte ventilatório invasivo. E, infelizmente, essa paciente foi a óbito 30 horas depois, devido à falência de múltiplos órgãos e uma deterioração clínica acelerada. No entanto, segundo os autores do estudo, é difícil apontar outros determinantes definitivos para a causa da morte dessa paciente. Ian et al. 2020, em seu estudo, não evidenciou relações diretas e significativas no aumento de partos prematuros e abortamentos espontâneos em mulheres grávidas com Covid-19. Já Pearson Williams et al. 2020 reforçam a ideia de que a maioria dos casos de partos prematuros ocorreram devido ao estado materno, sendo que a infecção grave por SARS-CoV-2 pode alterar o ambiente intrauterino e desencadear uma resposta imune sistêmica, podendo afetar os órgãos fetais. Lee et al. 2020 relatam o caso grave de uma paciente onde o seu quadro clínico evoluiu muito rapidamente de dispneia para síndrome da dificuldade respiratória grave e choque séptico dentro de 12 horas. E essa mesma paciente, ela não tinha histórico de doenças crônicas pré-existentes. Zhang et al. 2020 sugerem o parto cesáreo como um tratamento de suporte respiratório para gestantes devido à fadiga da musculatura e contração uterina, tendo em vista que o parto vaginal demanda bastante oxigênio da paciente. Além disso, acreditam que a raquianestesia durante o parto cesáreo de emergência parece bastante seguro. Portanto, ainda que a Covid-19 seja uma doença com riscos maiores para gestantes,
as pacientes apresentaram manifestações clínicas e características tomográficas semelhantes comparadas às pacientes não grávidas. No entanto, não se pode descartar a possibilidade de agravos de doenças da doença nesse grupo, e as mulheres grávidas infectadas ainda devem receber uma maior atenção. E em relação às vias de parto, houve sim uma maior indicação de parto cesáreo de emergência. No entanto, não se tem conhecimento suficiente se o parto cesáreo aumenta a gravidade do curso clínico da doença, e também não há um consenso entre os estudos quanto ao risco de prematuridade associada ao Covid-19. E para determinar o melhor prognóstico e manejo dessas pacientes, é necessário que haja uma abordagem multidisciplinar. Assim, eu finalizo a minha apresentação e aqui trago as referências que foram utilizadas no trabalho.